E Paulo diz, e muito mais não está escrito, para que em nós aprendais, para que em Apolo, em Paulo, nos discípulos, aprendais, e discípulo, a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Capítulo 4, verso 6. Olha o 7. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nos renais, oxalá reinasse, para que também nós reinássemos convosco, porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sabeis em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Olha como nós, aqui fica num lugar para baixo. E os que são contra as coisas do Senhor, os adversários da cruz, como Paulo diz, os inimigos da cruz lá em cima. Lê com calma, meu amado, lê com calma esse capítulo 4. Lê de novo, lê muitas vezes que você vai entender o que eu estou falando. Não somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome, sofremos sede, estamos nus e recebemos bofetadas, e não temos moradia certa. E nos fadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos. Por que Paulo sofre, é esbofeteado? Por que o testemunho de Paulo é esse? Eu pergunto a você, meu querido, por que o testemunho dos homens que você vê por aí é o contrário? Não tinha nada e agora tem tudo, aqui na terra. Era pobre e ficou rico. Era desprestigiado e hoje tem prestígio, é louvado por todo mundo aonde vai. Alguns têm avião até com peças de ouro dentro. Esses que se dizem como Paulo, mas não imitam Paulo, são inverso de Paulo, inverso de Cristo. Porque o testemunho de Paulo é que ele era doutor da lei, fariseu, era de família nobre de Saul, hebreu dos hebreus, como ele diz. Era da família de Benjamim, uma tribo de Israel, onde saiu um rei dessa tribo que é Saul. E, no entanto, o testemunho de Paulo, como de Pedro e de tantos outros, é o contrário do testemunho desses homens que estão aí, ainda hoje. Mas você julga, você analisa e você toma a sua decisão. Continua seguindo esses homens? Ou para seguir Yahushua, lendo, aprendendo, porque ele diz, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Ou será que ele diz, aquele que crê em mim, como diz o Silas, o Macedo, o irmão Rubens? Eu me coloco no meio, meu amado. Por quê? Porque eu também sou homem. E eu digo a você que você não deve seguir o homem. O que eu falo para você é despertamento. Imite Paulo, não imite a mim. Imite a Jesus, porque também eu os imito. E não quero ser um líder para você me seguir e não me faço líder. Eu sou contra isso, por isso eu me incluo. Estamos lendo o livro de Coríntios, estamos no capítulo 4. Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos, aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. E até a presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos fadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados, bendizemos, somos perseguidos, sofremos. Injuriado e bendizemos. Falam mal de mim, eu falo bem deles. Perseguidos, sofremos, mas não revidamos.
Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como a escória de todos. Meu amado, quando você vê alguém enaltecido pelo mundo, igual o bispo Manuel Ferreira, que se diz até que vai ser agora nomeado Prêmio Nobel da Paz, assuste-se, meu amado, isso não é normal. Isso é o contrário de Pedro, ou você não enxerga. Vai todo mundo correr para ele e contar que eu estou falando mal dele. Eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou te falando a verdade. E contra a verdade não há argumento. E o Senhor manda nós falarmos no telhado aquilo que ouvimos em oculto. O céu não é lugar de covardes. Você não está vendo a diferença de homens como este para Paulo? Somos blasfemados e rogamos. Até o presente temos chegado a ser como lixo desse mundo e como escória para todos. E quando a pessoa está dizendo que já está sendo indicada para o Prêmio Nobel da Paz, é o maior prêmio Illuminati que pode ter, é porque o mundo ama muito. Não escrevo estas coisas para que vos envergonhar, mas admosto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não tereis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Essas são ovelhas de Paulo, porque antes, quando ele esteve nesse local, ele pregou e formou lá alguns discípulos. E é isso que a palavra que Jesus manda nós fazermos. Ide por todo mundo, fazer discípulo e batizar essas pessoas como Paulo confessa aqui que batizou. É isso que ele fala para nós. Nós estamos condicionados a ser batizado por alguém que tem título de uma convenção dizendo que ele é pastor, um pastor feito por homens. E estamos condicionados a ser batizados por esse homem, e não estamos condicionados a batizar ninguém, e achamos que não é permitido, mas a palavra nos autoriza a pregar, fazer discípulo e batizar, sim. Porque ainda que tivesseis 10.000 aios em Cristo, não terei contudo muitos pais, porque não tereis contudo muitos pais, porque eu pelo Evangelho vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, o que sejais meus imitadores, e eu sou imitador seu, amado e querido irmão Paulo, né? Com certeza, por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, ao qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Mas alguns andam inchados, como se não houvesse de ir ter convosco. O que é inchado, meu amado? Todo mundo lá, casa cheia. Casa cheia hoje, ei, casa cheia. Mas e aí? Inchado. Vamos em frente. Mas em breve irei ter convosco, e se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em ação, em virtude. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? É para pensar essa aqui. Capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Aqui tem a ver com sexo, meu amado. Quando não tem, eu falo que não tem mesmo. Mas aqui tem. Peraí, vamos lá. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é de haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado, como quem cometeu tal ação, e na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor, Yahushua Hamashia ungido, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor, Yahushua Hamashia, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a nossa jactância. Eu não sei o que é jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós.
Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Velho Testamento, sombra das coisas futuras. Velho Testamento, pão com fermento, não prestava, fazia levedar a massa, crescia muito. Comia-se pão sem fermento, chamado pão asmo. Fermento hoje, doutrinas estranhas, coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, e pessoas também que se infiltram para jogar esse fermento. Pelo que façamos festa. Agora, 5:9. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, como tal, nem ainda comais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. O negócio é sério. Diga-me com quem andas, e que direi a você quem és. Capítulo 6. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, e a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos, pondes na cadeira os que são de menos estima no meio de vós, ou seja, no seio da igreja, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo contra o irmão, e isso perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas um com os outros. Ou, por que não sofreis antes a justiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazei a injustiça, e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Essa carta de Paulo é interessante, que ele está escrevendo a pessoas que se converteram, mas que estão inchados, que tem fermento no meio deles, que praticam coisas que não é normal de quem serve a Jesus praticar, porque vai justamente contra o mandamento único de amar uns aos outros. E aqui fala, você não tem irmão para decidir essa coisa com o próprio irmão, tem que ir para a justiça, onde lá só tem pessoas que não conhecem a verdade e que não julgam segundo Deus. É isso que ele está falando, viu, meu amado? Aí ele vai, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Isso é verdade, meu amado. Os devassos, o que é devassidão? Nem os idólatras, até quem idolatra a Bíblia e quem idolatra o seu líder também é idólatra, viu? Não fica pensando que isso isso é para católico, isso é para católico. Vai nessa. Eu creio que naquele grande dia você vai se surpreender em ver muitos católicos, onde você de longe, talvez, infelizmente, não chegue nem perto. Então não julgue espírita, católico, nem ninguém, nem islâmico, nem ninguém de qualquer religião, mas faça a sua parte.